o empresário sempre ele tem uma habilidade, que é produzir algo ou comercializar algum tipo de produto. Ele precisa sempre se cercar de pessoas, não só na área tributária. Vou falar um pouquinho aqui de investimentos. Quantas vezes eu vejo esse pessoal investindo errado? Quantas vezes eu vejo eles olhando só para o investimento que o banco vende para eles? E o banco está geralmente preocupado na comissão que alguém vai bater, né? Eu sou vítima disso. Todo final de mês, algum gerente de alguma conta liga falando que tem que bater uma meta. Mas será que faz sentido isso? A gente está vendo aí o mercado desesperado com os COIs que foram vendidos, muita gente perdendo dinheiro, e quem estava mais interessado na venda daquilo era o assessor de investimento. Será que o empresário teve esse cuidado de olhar se aquele investimento era adequado ou não, se cercar de gente séria, mostrando para ele quanto é que o dinheiro dele pode render, né? Não é só ganhar o dinheiro, é onde eu aplico esse dinheiro, onde eu invisto esse dinheiro. Qual a segurança que esse dinheiro tem, qual o risco que ele está correndo. O cenário brasileiro, vocês conhecem disso melhor do que qualquer pessoa. O cenário brasileiro é um cenário geralmente de altos e baixos, né? A gente, desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi a estabilidade reinar no Brasil. Ela às vezes chega por um período e vai embora muito rápido. E a gente tem uma oscilação muito grande, alto e baixo de moeda, mercado... O pessoal troca governo, será que agora eu vou ter confisco de alguma coisa? Isso aconteceu na última eleição. Muita gente preocupada. Será que vão mexer no nosso dinheiro? Aí você olha o dinheiro, o governo, ao invés de cortar gasto, o governo gastando cada vez mais, aumentando a ânsia de arrecadar tributos. Esse governo atual aumentou impostos numa média de... O aumento foi um aumento a cada 27 dias, desde que ele começou. Fora aquilo que veio, foi embora, o IOF que chegou, derrubaram. Que tentaram, né? Fora que tentaram, que ainda vão tentar. O que ainda vem pela frente, está chegando aí tributação de dividendos. Sim. Como é que eu posso me planejar para não ser impactado por isso? Como é que eu protejo aquilo que eu ganhei, de repente, no investimento fora do Brasil? Então, eu preciso me cercar de pessoas que deem para o empresário conhecimento que ele não tem. Sim. Ou que orientem ele a fazer aquilo que é saudável para a vida financeira dele, para a empresa dele. Acho que o grande papel de nós que trabalhamos com assessoria, com suporte para quem quer investir ou para quem está tocando uma empresa, é olhar e dizer para ele, esse é o caminho mais seguro, e mostrar como é que eu construo esse caminho de segurança, né? Então o empresário está sempre necessitado de se cercar dessas pessoas. E aí, além de visitar todos os anos qual é o melhor regime, ele precisa olhar para quem está do lado dele, para saber se o cara não está querendo vender alguma coisa só para ganhar a comissão e depois deixar ele em maus lençóis. Fábio, uma coisa que a gente sempre traz aqui, que a gente atua no Brasil e nos Estados Unidos, né? A gente tem pé nos dois países. Eu acho que isso é importante quando você vai fazer um investimento, ou seja o que for, saber aonde que a pessoa está atuando e como está atuando. Por que a gente atua no Brasil? Porque o Brasil é um país de oportunidades. Tem várias oportunidades, só que é um país de instabilidades, né? E o que a gente faz? Poxa, produz no Brasil, né? Porque a gente tem aqui, a gente tem nosso papel, nossa empresa aqui, né? Só que a gente emprego, paga imposto? Estamos aqui para pagar imposto, o menor imposto possível, né? Mais gerando, e porque quanto menos imposto a gente paga, mais emprego a gente pode gerar. E a gente gera emprego, gira a economia. E só que também é o seguinte, a gente precisa proteger nosso patrimônio. Então a gente fala o seguinte, não de tudo os Estados Unidos, tudo o Brasil, ou tudo em qualquer outro lugar. Não sai, não estou falando, não prega, saia do Brasil, abandone o Brasil. A gente acredita muito em você se proteger, porque no momento que tiver uma dificuldade no Brasil, você pode, inclusive, retornar uma parte desse capital para você salvar a sua empresa, ou ter o pé das duas empresas e uma ajudar a outra. Porque o Brasil anda numa montanha-russa, né? E acha altos e baixos. Não é instabilidade, né? Ou altos e baixos. Ele anda, de fato, uma montanha-russa, né? Se você olhar na história, né? Teve período em que o presidente chegou lá e congelou a poupança. E aí as pessoas falam, mas isso faz muito tempo. Gente, isso não faz muito tempo. Né? Teve impeachment um pouco tempo atrás, né? Quantos presidentes não foram para a justiça? Então, o Brasil anda, né, numa montanha-russa, de fato, né? Sim. E agora a gente tem ainda uma questão de insegurança jurídica, né? A gente estava falando ali fora uma questão de vocês como advogados, né? De formação assim, hoje não eu mais não, atuante. gente, Fábio que é advogado. Mas não, mentira, eu pago a OAB, então legalmente eu não sou. Às vezes eu esqueço de pagar e chega um protesto lá.
Mas o que acontece, né? A gente tem ainda a insegurança jurídica que está acontecendo. Então você faz tudo certinho, daqui a pouco do nada muda-se por uma canetada, né? O seu negócio pode ir por água abaixo, né? E aí, queira ou não queira, quando você tem um investimento fora, você pode ficar mais fácil de você se reerguer e, inclusive, ajudar o país no momento de dificuldade. Então a gente pega muito isso, tá? Uma coisa que a gente estava falando também, que foi bacana, que você comentou da quantidade de impostos que aumentaram, né? Uma delas foi o IOF. E a questão de o IOF tentando barrar envio de dinheiro para fora. O que aconteceu? O governo, primeiro, antes de todo espernear, a primeira coisa que foi o governo imediatamente, quando percebeu o que ele fez, ele já tirou a questão dos investimentos, porque se tivesse pagar IOF para tirar o dinheiro daqui, os investidores estrangeiros não colocariam dinheiro aqui. Então, automaticamente, ele já percebeu a besteira que ele fez e começou a tirar de atrair dinheiro. Então, imediatamente ele parou com isso. Então, do nada, pode acontecer como aconteceu na Argentina. O governo colocar um IOF proibitivo para tirar o dinheiro do Brasil. Então, assim, é importante você, antes mesmo de qualquer outra coisa acontecer, você se antecipar, né? Você se antecipar algumas mudanças. A gente vai ter ainda tem mais 1 ano e meio aí quase de governo, né? E ano que vem é ano de eleição. Nesse ano de eleição, o que está acontecendo agora? Aumento de imposto em cima de aumento de imposto para fazer um ano de eleição, onde que você tem ali... ou quem vai pagar as contas desses gastos exorbitantes vai ser os empresários e os trabalhadores, né? E o que vai acontecer? Se tudo der certo, né? A gente vai pagar uma conta não só agora, mas uma conta que vai ficar para a gente pagar anos depois. Então é importante a gente ter consciência de como funciona o nosso país, saber que é um país que que pode fazer investimentos aqui no seu negócio, porque é o que você faz, mas que você proteja uma parte desse investimento. Não dá para ficar só nesse risco. É importante, a gente convida as pessoas a conhecerem uma outra forma de operar, um país que tem mais previsibilidade, uma moeda mais forte, e a gente ajuda, de certa forma, também a construir esse caminho, conectando a pessoas como você, Fábio, que ajuda a estruturar esse caminho, porque não é só a gente fazer o quê? Levar esse dinheiro para fora, é como levar esse dinheiro para fora para estar bem protegido, porque não é só ter rentabilidade, a gente precisa, por exemplo, uma pessoa, às vezes, quando a gente foi fazer nosso primeiro investimento, a gente teve uma série de dúvidas, né? A gente criou o nosso negócio porque a gente teve nossas dúvidas para fazer o nosso negócio, e quando a gente foi fazer esse investimento, a gente teve uma das dúvidas, assim, era pessoa física, pessoa jurídica, como colocar isso, como que funciona a tributação. E uma das coisas super importantes era, nos Estados Unidos, você tem que fazer um investimento imobiliário numa pessoa jurídica, porque isso vai te proteger contra a questão ali do imposto sobre morte, né? E aí, isso é uma coisa muito simples, de uma estruturação que você faz do seu investimento, que pode preservar a sua família para o futuro, né? E então a gente não pensa só, quando a gente vai apoiar o brasileiro a fazer esse investimento, não só na questão do investimento e da rentabilidade em si, não de quanto ele vai pagar, não de quantos dormitórios, de quanto que sabe? É muito mais do que isso, uma questão de investimento mesmo, né? Então é esse o pensamento que a gente busca trazer, esse olhar mais global de investimento, né? Que eu acho que é um pouco que passa pela parte tributária. Não, olha que legal, algumas coisas do que você falou. Segurança jurídica. Porque quando eu falo de uma empresa nos Estados Unidos, pelo pouco que eu conheço, uma LLC, ela tem realmente personalidade jurídica. Não é igual no Brasil, que numa canetada de um juiz trabalhista atinge a minha empresa ou atinge o sócio. É uma empresa e ela responde pelos atos dela. Sim. No Brasil não é assim que funciona. Então, a segurança jurídica fora é muito maior. Outro ponto é eu não concentrar todos os ovos na mesma cesta. Na nossa empresa, às vezes me perguntam, a gente atende, o perfil de cliente que eu mais gosto é o pequeno e o médio. Porque eu consigo falar com o dono, eu consigo mostrar resultado para o dono e ele se torna alguém que propaga o meu trabalho para os outros. É diferente de quando eu vou numa grande empresa que eu sou mais um. Sim. Já atendi empresa que fatura 10 bi ano. Eu demorei 1 ano e meio para fechar um contrato. Quando vem o trabalho, eu tenho uma série de restrições. É muito mais complexo. É legal para o portfólio, mas só para o portfólio, porque eu prefiro trabalhar com a pessoa direta. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre disse que atender vários pequenos é muito melhor, porque se um sai, eu não sinto. Se eu perco um contrato, ele não tem um impacto grande. Quantos escritórios eu vi que atendiam grandes contas de grandes empresas, e a empresa do dia para a noite troca o diretor jurídico e fala: estou levando o jurídico para o escritório da minha confiança.
E aí você tem que demitir 60 pessoas. Uhum.